Oi, sou a professora Luciana Siqueira e nós vamos dar continuidade à nossa disciplina de Clínica Cirúrgica. Hoje nós vamos continuar a nossa videoaula falando sobre as principais cirurgias relacionadas com os sistemas anatômicos e fisiológicos do nosso corpo. Hoje nós vamos falar sobre cirurgias do sistema endócrino, lembrando que vamos citar apenas algumas cirurgias, porque existem inúmeras, várias cirurgias de cada sistema, né? Mas nós vamos comentar as mais comuns e os cuidados de enfermagem ou assistência de enfermagem no pré e no pós-operatório. Então vamos lá? Cirurgias do sistema endócrino. Uma das cirurgias que a gente pode ver que não é muito comum de acontecer são as cirurgias de tireoidectomia. Nós vamos ver o que seria essa cirurgia. Tireoidectomia. Exeres ou retirada da glândula da tireoide. Esse exeres é um dos tempos que é realizado no transoperatório. O que é o transoperatório? Nós vamos ver no próximo módulo, mas o transoperatório é o período onde está sendo realizada a intervenção cirúrgica, ou seja, é o momento da cirurgia. Então, esse exeres é um dos momentos da cirurgia, que significa retirada. Então, na tireoidectomia ocorre a retirada da glândula da tireoide. Quando é indicado essa retirada? Olha o nome, ó, tireoide e ectomia retirada. Então, retirada da tireoide. Quando é indicado? Quando há presença de bócio tóxicos e bócios atóxicos e quando tem presença de tumores malignos ou benignos. Vou voltar a imagem aqui para vocês verem o que são esses bócios, ó. São esses, como se fosse um papo, né? Esse inchaço na região da tireoide. O pré-operatório. Quais seriam os cuidados dessa cirurgia no pré-operatório? Primeiramente, né? Sempre nós vamos ter, tanto no pré como no pós-operatório, verificação dos sinais vitais. Lembra que na videoaula anterior eu expliquei para vocês que a verificação dos sinais vitais. Quais são os sinais vitais? Pressão arterial, pulso, respiração, temperatura e dor. Lembra que eu falei que o quinto sinal vital é a dor? Então, PA, respiração, pulso, temperatura e a dor. Fazer a tricotomia cervical anterior e facial quando houver pelos. O que é a tricotomia? A tricotomia é a retirada de pelos. Então, por que na região cervical? Onde é a região cervical? É a região da nuca. Porque essa glândula da tireoide, ela se localiza na região cervical, ou seja, na região do pescoço. Então, se a paciente, tanto do sexo masculino como feminino, principalmente do masculino, apresentar pelos, no pré-operatório tem que fazer a retirada desse pelo, que é a tricotomia. Então, verificar os sinais vitais, fazer a tricotomia cervical anterior e facial quando houver pelos. No pós-operatório, quais seriam os cuidados do pós-operatório? Lembrando que o pós-operatório é o período aonde o paciente já foi submetido a uma intervenção cirúrgica, ou seja, o paciente ele já foi operado. Então vamos ver os cuidados de enfermagem, assistência de enfermagem nesse pós-operatório. Após a recuperação anestésica, manter o leito em semi-Fowler. O que é isso aí? É a posição em que o paciente vai estar, como eu já tinha dito nas outras videoaulas, inclinar um pouco a nível da cabeceira do leito, da cama do paciente, né? Deixar semi-inclinado para favorecer a drenagem, né? Principalmente retirada se tiver dreno nessa região, que consequentemente coloca, né, na região da tireoide o dreno para facilitar sair toda essa secreção que está em excesso.
regredir o edema, que é o edema? Inchaço, e reduzir a dor. Verificar os sinais vitais, observar e anotar a ocorrência de sangramento pelo curativo. Nesses tipos de cirurgia, o cirurgião vai estar fazendo um curativo oclusivo. O que é um curativo oclusivo? É um curativo fechado na região da traqueostomia. Comunicar ao enfermeiro se tiver abundante, ou seja, você vai estar observando esse paciente, principalmente na região do curativo e os sinais vitais. Se ocorrer sangramento em excesso na região do curativo, no local de onde foi realizada a traqueostomia, tem que comunicar ao enfermeiro responsável pelo setor e ele vai tomar as devidas providências, avisar o médico e ele vai saber o que ele vai fazer em relação ao que você observou e principalmente anotou. Não esqueça que as anotações de enfermagem, as evoluções de enfermagem é de grande importância e assegura a vida do técnico de enfermagem, do enfermeiro. Por quê? Porque através das anotações, como eu já lhe expliquei, através das anotações de enfermagem, no prontuário do paciente, na ficha diária, vocês têm a oportunidade de estar garantindo a assistência que foi prestada a esse paciente. Isso pode servir até de prova para você, caso ocorra alguma intercorrência e venha alguma acusação ao seu respeito, né, relacionado a esse cuidado com o paciente. Estar atento quanto ao aparecimento de taquicardia. O que é taquicardia? O coração vai acelerar, né? Batimentos além do normal, acelerado. Palidez, o rosto vai ficar pálido, como se fosse uma folha de papel, né? Branco, pálido. Cianose, que é o que? Ficar roxo, principalmente a região das extremidades, ponta do nariz, lábios, ponta dos dedos. Hipotensão, que é uma queda da pressão arterial. Hipotermia, que é uma queda da temperatura. E dispneia. Dispneia é dificuldade respiratória, dificuldade de respirar. Sinais indicativos de choque hipovolêmico. Nessa disciplina nós vimos o choque hipovolêmico, lembram lá? Que era uma das complicações que pode ocorrer sim no pós-operatório. O que é o choque hipovolêmico? É perca de líquido do organismo. Manter material para traqueostomia de emergência à vista, se necessário nos casos de edema de glote. Então, esse material de traqueostomia é para colocar um traqueósteo na região da traqueia, para estar facilitando que esse paciente respire. Eu vou estar colocando alguns vídeos para vocês em seguida sobre a traqueostomia, tá? A primeira dieta deverá ser líquida para facilitar a ingestão e evitar a dor. Então, lembrando que a dieta ela é prescrita também pelo médico que está acompanhando, no caso o médico cirurgião, que vai estar acompanhando esse paciente, ele que vai prescrever a dieta. Nós temos como, na assistência de enfermagem, observar o tipo de dieta que está sendo oferecida, se está de acordo com o que foi prescrito no prontuário do paciente. Bolsa de gelo na região operatória poderá ser indicada quando houver hemorragia intensa e grandes edemas, ou seja, o médico pode prescrever para a gente estar colocando bolsa de gelo na região. Nas unidades hospitalares tem as bolsas de gelo, bolsas para líquido quente, que é de um material como se fosse uma borracha, a gente vai colocar gelo ou colocar água dentro. Na verdade, a gente coloca num congelador para congelar. Sempre nos hospitais a gente tem esse acesso. E se apresentar o que? Hemorragia, que é o que? Sangramento em excesso. E edemas, que os edemas são inchaços. Então, lembrando, sempre com prescrição médica. Orientar para que o paciente fale baixo e observar e anotar ocorrência de rouquidão, porque nós estamos falando de uma região, né, da traqueia, que faz parte do sistema respiratório também, né,
está perto do sistema respiratório, na verdade, porque a traqueia ela está no sistema endócrino, que ela é uma glândula, mas está perto do sistema respiratório, perto das cordas vocais. Então, pode ter sim uma intercorrência na região das cordas vocais, onde o paciente vai começar a falar rouco ou bem baixinho, né? Complicações dessa cirurgia, lembrando que nós estamos falando da traqueostomia. Hemorragia, pode apresentar. Edema de glote, que é o edema da glote, que é aqui na região da próxima à traqueia. E afonia, que a voz vai ficar afanha, com dificuldade para falar, né? Então modificação na voz. Então esses foram os cuidados do pré e pós-operatório numa cirurgia de tireoidectomia. Lembrando, tireoide é uma glândula do sistema endócrino e a ectomia é a retirada dessa glândula, porque pode apresentar bócios tóxicos e bócios atóxicos, esses tipos de bócio aí, ó, esses inchaços, ou também presença de tumores. O que são os tumores? São cânceres. Então, tumores malignos são os cânceres, tumores benignos é algum caroço, alguma anormalidade que surgiu na região da tireoide, que é feito exames, retira uma amostra, faz exames para verificar se é benigno ou maligno. Então, nós vimos os cuidados no pré-operatório e principalmente os cuidados no pós-operatório para evitar complicações como hemorragia, edema de glote e afonia. Outro sistema que nós vamos ver algumas cirurgias importantes aqui é as cirurgias do aparelho respiratório. Lembrando que o aparelho respiratório ele vai desde a cavidade nasal, que é na narina, né? Passando pela laringe, faringe, descendo pela traqueia, aonde vai se ramificar em brônquios, bronquíolos, até chegar nos alvéolos pulmonares e nos pulmões, direito e esquerdo. Então, esse é o aparelho respiratório. Uma das cirurgias que é realizada no aparelho respiratório é a laringectomia. Olha aí nessa imagem. Nós conseguimos ver aonde está a laringe, ó. Atrás da laringe a gente vê o esôfago e mais abaixo dessa imagem tem, ó, a traqueostomia, tá vendo? O traqueósteo, que é um aparelhinho que é colocado, geralmente ele é descartável hoje, mas existe alguns desses traqueósteos, que é de inox, se usava muito antigamente e fazia esterilização. Hoje a gente tem os descartáveis, que é colocado, ó, na região da traqueia, para facilitar a respiração e em alguns casos, devido ao câncer na laringe, no esôfago, principalmente no trajeto do sistema respiratório, algum surgimento de tumores, é usado essa traqueostomia, que vai facilitar o paciente tanto respirar, em alguns casos também falar quando as cordas vocais são atingidas devido a alguma patologia, que é doença. Então vamos ver o que é a laringectomia. Opa! Laringectomia é uma cirurgia onde a ablação da laringe praticada especialmente no caso de um câncer atingir esse órgão. Então, aonde? A laringe. Outro conceito. Laringectomia, remoção parcial ou total da laringe. Vamos de novo lá na imagem, ó, aonde fica localizada a laringe, tá vendo? Então, é uma retirada, uma remoção, uma retirada parcial ou total da laringe. Quando é indicado esse tipo de cirurgia, laringectomia? É indicado na indicação de neoplasias. Neoplasias. Então, quando é indicado essas cirurgias, é no caso de neoplasias. Então, laringectomia é
Tomia, como eu disse para vocês, é a remoção ou a retirada parcial ou total da laringe, que faz parte do sistema respiratório. Quando é indicado? É indicado no caso de neoplasias. O que é a neoplasia? A neoplasia, ela é uma proliferação desordenada de células no organismo, formando assim uma massa anormal de tecidos. Pode ser classificada como benigna ou maligna. A neoplasia benigna tem geralmente crescimento lento, ordenado e apresentando limites definidos. Então, a neoplasia ela é uma proliferação, ou seja, um desenvolvimento desordenado de uma massa anormal no tecido da laringe. Então, crescimento de células anormais na região da laringe. Então, aqui, só para ficar bem claro para vocês, neoplasias são tumores. Tumores nem sempre é câncer. A palavra tumor, ela corresponde ao aumento do volume observado numa parte qualquer do corpo. Quando o tumor se dá por crescimento de número de células, ele é chamado de neoplasias, que pode ser benigna ou maligna. Então, a gente não pode classificar que todo tumor, porque neoplasias são tumores, né, que é um crescimento desordenado de tecidos, de célula, não podemos classificar como câncer. Neoplasia é um tumor, ele pode ser benigno ou maligno. Quando for maligno, é o câncer, certo? Então, continuando. Quais são a assistência de enfermagem, o cuidado de enfermagem no pré-operatório? Pré-operatório é antes que o paciente vá para o bloco operatório, para o centro cirúrgico, antes que realize a cirurgia nesse paciente, ou seja, é o preparo desse paciente para ser encaminhado para o centro cirúrgico. O que nós temos que fazer? A enfermagem nesse pré-operatório. Assistir psicologicamente o paciente, né? Lembrando, como eu já tenho dito várias vezes nas nossas videoaulas, o paciente ele fica psicologicamente abalado. Se o nosso psicológico ele se encontra abalado, ele atinge todo o restante dos sistemas do nosso corpo, descontrola todos os sistemas do nosso corpo. Então nós temos que conversar com esse paciente, explicar para esse paciente como será a cirurgia, como vai ser o pós-operatório dessa cirurgia, o que ele pode esperar relacionado a essa cirurgia e os cuidados que serão feitos. Assistir psicologicamente o paciente, né? Alguns não conseguem falar e ficam curiosos com o resultado do tratamento, temem o câncer e a morte. É comum o paciente que vai ser submetido a uma laringectomia, uma traqueotomia, temer que esse crescimento desordenado de células nessas regiões, elas possam se desenvolver e ser um câncer maligno, né? Um câncer, na verdade, um tumor maligno que um câncer, ou eles também, o maior dos medos é que eles vá a óbito. O que é ir a óbito? Morrer. Verificar os sinais vitais, realizar a higiene oral criteriosa. O que é a higiene oral? É a higiene da cavidade oral da boca. E com o uso de antissépticos orais para reduzir a flora bacteriana. O que seria essa flora bacteriana? Presenças de bactérias na cavidade oral. Então, fazer essa higiene oral. Jejum, para principalmente evitar essa flora bacteriana desenvolver e possa, no momento da cirurgia ou depois, provocar processos infecciosos. De acordo com a prescrição médica, realizar jejum de 8 horas, realizar a tricotomia facial, no caso do homem, né, do sexo masculino, retirar a barba. E os cuidados do pós-operatório, da laringectomia?
Observar rigorosamente a eficiência respiratória, porque nós estamos falando de cirurgias do aparelho respiratório. E o que está envolvido aí nesses tipos de cirurgia, principalmente, são complicações respiratórias. Então, temos que estar observando se realmente o paciente está conseguindo fazer a ventilação respiratória, se ele está inspirando e expirando normalmente, ou pelo menos estável. Estar atento quanto à ocorrência de inquietação, dispneia, apreensão e taquicardia. Então, se ele está devido, né, à deficiência respiratória, se ele está inquieto, agoniado, né, desesperado. Dispneia, essa dificuldade de respirar. Apreensão e taquicardia, acelerar o coração. Verificar os sinais vitais, de extrema importância. Antes e após a administração de analgésicos, que são medicamentos para dor, e sedativos, que servem para sedar, né, o paciente, verificar os sinais vitais. O médico prescreveu na ficha lá, diária do paciente, administração de medicamentos, analgésicos e sedativos, precisamos verificar como estão os sinais vitais desse paciente. As medicações que deprimem a respiração devem ser evitadas. Então, isso é já a nível do médico, né? A gente vai só observar e conhecer que medicações são usadas, quais os efeitos colaterais que podem ocorrer no paciente, para a gente já estar atento para ver quais tipos de cuidados que vamos realizar, de acordo com o que esses sinais e sintomas que apresenta o paciente relacionado à medicação. Evitar falar nos primeiros dias, vamos orientar, né, os acompanhantes que tiver com esse paciente, ao paciente, se ele tiver lúcido, que ele não evitar falar, ficar calado, né, nesses primeiros dias. Oferecer papel e caneta para comunicação, né, se ele precisar falar, relatar para nós alguma dor, dar um papel e uma caneta para ele. Cuidado com a cânula de laringectomia, que é uma cânulazinha que é a mesma da traqueostomia, mostrar para vocês verem aqui, ó. Vendo embaixo aí, ó, do traqueostomia, embaixo essa cânulazinha. Existe uma cânula também que coloca na região da laringe, olha ela aí, ó. Ela vai lá até a laringe, ó. Então essa é a cânula. Manter o leito em posição de semi-Fowler, né? Após recuperação anestésica, inclinar um pouco a cabeceira do leito. Estimular deambulação precoce, lembrando que deambular é colocar o paciente para andar, sempre com a prescrição médica. Cuidado com a hidratação venosa. O que é hidratação venosa? De acordo com a prescrição médica, soros, né, na veia, hidratar com soros fisiológicos na veia, ou o tipo de soro que o médico prescrever. Atentar para a higiene oral. Por quê? Porque o paciente com a laringectomia, né, com essa cânula, às vezes nós temos que fazer tanto a higiene oral como limpar essa cânula, porque vai estar apresentando presença de secreções. Aproximadamente após uma semana, inicia-se a alimentação oral. Até este momento, ela será realizada por sonda nasogástrica ou a critério médico. Essa sonda nasogástrica, ela passa, às vezes, na região do nariz, nasogástrica, né, nasogástrica, e vai até o estômago. E é a partir dessa sonda que estaremos administrando a dieta desse paciente, a alimentação desse paciente. Por quê? Porque devido essa cirurgia ser na região da faringe, vamos lá, ó, região da faringe, impossibilita que esse paciente degluta o alimento, né? Que ele possa deglutir, engolir a alimentação. Então, por isso, alguns médicos prescrevem e é passado a sonda nasogástrica para estar facilitando a ingestão de alimentos a esse paciente. Umidificar o ambiente, pois o ar frio e seco é irritante para as mucosas, né? Mucosas nasais, como
cirurgia do sistema respiratório, temos que estar atento a isso. Aspirar sempre que necessário. O que é aspirar? Fazer a aspiração da secreção, tanto na região da cânula, né, na cânula de laringectomia, como também na cavidade oral, porque o paciente não vai conseguir engolir essa secreção, saliva, né, que possa aparecer. Transmitir confiança, fazer reforço positivo. Então, sempre estar lembrando da parte da humanização, né, que é um ser humano, que esse ser humano ele não é doente, ele está doente, então a gente precisa lembrar dessa parte da humanização, chamar pelo nome, explicar o que vai ser feito, se apresentar para esse paciente, falando o seu nome, o que você vai fazer com ele. Então isso é transmitir confiança para esse paciente. Olha aí, ó, a imagem, né, de um tipo de cirurgia dessa, ó, laringectomia. Complicações cirúrgicas que podem aparecer. Vamos ver essas complicações. Olha a imagem aí, como é, né, essa cirurgia. Esses campos verdes que vocês estão vendo aí, nós vamos ver no próximo módulo. São chamados de campos cirúrgicos, que são usados apenas dentro dos centros cirúrgicos. Durante as cirurgias, são campos esterilizados para evitar o menor risco possível de contaminação. Complicações cirúrgicas. Atelectasias. Vamos ver o que é essa atelectasia. Colapso completo ou parcial de um pulmão ou de uma seção, ou um lóbulo, uma parte do pulmão. Isso pode ocorrer devido ao efeito da anestesia nos pulmões. Quase todas as pessoas que passam por cirurgias sofrem atelectasia. Objetos inalados, asma e outras doenças e lesões pulmonares também podem causar o problema. Então, o que é a atelectasia? É o colapso do tecido pulmonar com perda de volume. Então, atelectasia, colapso pulmonar, né, com perda de tecidos no pulmão. Ela é uma complicação respiratória que impede a passagem de ar suficiente, né, devido ao colapso, que é como se pregasse o trajeto, né? O que pode provocar uma atelectasia? A obstrução de uns brônquios, que são a ramificação da traqueia, e as vias aéreas inferiores também podem ser obstruídas. Então, isso pode ser fatores que causam a atelectasia. Então, complicações cirúrgicas, atelectasias, pneumonias, que é uma doença da região dos pulmões, alterações olfativas no cheiro, né? Pode alterar o cheiro, de sentir o cheiro dos alimentos, das coisas, e gustativas, perder o paladar, né? Perder sentir o gosto dos alimentos. Complicações cirúrgicas, uma fístula laríngea. Vamos ver o que seria essa fístula. Fístula laríngea. Então, complicações cirúrgicas, atelectasia, pneumonias, alterações olfativas. Opa, vou voltar lá. Alterações olfativas e gustativas, né, que no olfato e no paladar. Essa fístula laríngea
é uma complicação que pode ocorrer, é uma abertura na região da laringe, então é chamado de fístula. Então, uma abertura na região da laringe é uma complicação que pode ocorrer nesse pós-operatório, tá? Então, abertura e infecção da ferida operatória. Isso aqui também tem que ter bastante cuidado com o curativo, usar todos os materiais esterilizados, descartável, para evitar o processo infeccioso na região da ferida, né? Então, complicações cirúrgicas, a telectasia, que é o prolapso, né, das paredes, dificultando a respiração das paredes do trajeto respiratório, né, dos brônquios, dos alvéolos que fica no pulmão. Pneumonias, que são processos inflamatórios infecciosos do pulmão. Alterações olfativas e gustativa, o cheiro, olfato e paladar. Fístula laríngea, uma abertura na região da laringe pode ser uma das complicações, e infecção da ferida operatória, porque lembrando que essas cirurgias faz uma incisão, uma abertura do local onde vai ser operado, né? E depois sutura quando termina todo o procedimento. Então pode ocorrer infecções se não tiver as formas assépticas corretas. Traqueostomia. Olha aí, ó, a traqueostomia. Essa cânulazinha, esse aparelhinho ao lado, vocês estão vendo, é um traqueósteo. Ó, a traqueostomia, tá vendo? É uma abertura lá, ó, na região da traqueia, que é outra cirurgia do sistema respiratório. Nós vimos a laringectomia, agora a traqueostomia. Abre essa região da traqueia para ser colocado essa cânula de traqueostomia. O que é a traqueostomia? Abertura cirúrgica da traqueia e introdução de uma cânula mantendo o orifício aberto para permitir a passagem de ar. Então, olha a imagenzinha do traqueósteo, que é chamado. Tem uma abertura na parte da frente dela e tem esse canozinho, tá vendo? E vai facilitar o quê? A saída de ar. Quando é indicado esse tipo de cirurgia, né, a traqueostomia? Quando ocorre uma obstrução das vias respiratórias, ou seja, alguma coisa obstruiu as vias respiratórias que o ar não consegue passar facilmente para que o paciente possa estar respirando normalmente. Comas que ocorrem na aspiração de corpos estranhos, por exemplo, engoliu alguma coisa, alguma moeda que impediu esse trajeto. Difteria, que é uma doença causada por bactérias. Tétano também é uma doença causada por processos infecciosos, né? Edema por micro-organismos, edema de glote, ou seja, inchaço na região da glote. Câncer de laringe, então são indicações para fazer a traqueostomia. Estado de coma, em que o paciente não respira adequadamente, precisa fazer essa abertura da traqueia para que o ar possa sair facilmente. Paralisia dos músculos respiratórios, ou seja, o músculo respiratório não está conseguindo mais fazer a função dele para estar facilitando, permitindo esses movimentos respiratórios. Observação. A traqueostomia poderá ser provisória, né? O paciente vai estar usando ele por um determinado tempo, onde o médico vai prescrever. Depois é retirada essa cânula de traqueostomia e retirada essa cânula, o paciente fecha o orifício onde foi feita a incisão para colocar a cânula de traqueósteo, o traqueósteo, e o paciente consegue voltar às suas funções respiratórias normalmente. Então, vai ser acompanhado pelo médico. Ou essa traqueostomia ela pode ser definitiva, por exemplo, no caso de um câncer na laringe, que vai impedir que ele respire, um câncer na cavidade oral. Então, isso vai impossibilitar que esse paciente consiga respirar normalmente. Então, essa cânula, esse traqueóstomo vai ser definitivo. Então, ele pode ser provisório ou definitivo.
Então vamos ver os cuidados no pré-operatório de um paciente que será submetido a uma cirurgia de traqueostomia. Olha essa imagem aí, ó, dá para ver direitinho, né? Traqueóstomo. Ele está ligado, né, no respirador, né, onde está oferecendo oxigênio para esse paciente. Cuidados no pré-operatório. Se a cirurgia não for uma emergência, o que é uma emergência? Que não pode esperar muito tempo, né? Senão esse paciente pode ir a óbito. No período pré-operatório, deve-se fazer um bom preparo psicológico, porque o paciente vai estar usando esse traqueóstomo. Às vezes ele vai ter que tampar o orifício de abertura dessa cânula, né? Que é o traqueóstomo, para ele estar falando. Então, muda totalmente a condição de vida desse paciente, porque ele conseguia falar normalmente, agora ele vai ter que usar uma cânula, um aparelho. No período pré-operatório, deve-se fazer um bom preparo psicológico, esclarecendo o paciente e a família sobre a cirurgia, sua necessidade e implicação, principalmente na traqueostomia definitiva. O paciente terá muitas dúvidas de como será a sua vida, especialmente sobre a fala. Então, é isso que eu estava explicando para vocês. O paciente que for ficar isso para o resto da vida, né, até ele morrer, tem que ser orientado direitinho, ele vai ter muita dúvida, nós temos que estar preparados, né, teoricamente, para esclarecer. Nesse aspecto, deve-se orientar que logo após a cirurgia não conseguirá falar, mas que com o tempo poderá conseguir fechando o orifício. É o que eu falei, que é o traqueóstomo, ele tem uma abertura na frente, onde vai ficar a parte de fora, né, da traqueia, desse traqueóstomo, e aí ele coloca o dedo nesse orifício e tira para facilitar que entre ar nas cordas vocais e que o som saia. O preparo físico inclui tricotomia da face e pescoço em pacientes do sexo masculino, que é a retirada de pelos, nós já comentamos sobre isso. Cuidados no pós-operatório. A unidade deve ser equipada com material para aspiração. O que seria essa aspiração? Nós vamos estar retirando secreções, né? Oxigênio, aspirador, catéteres de aspiração, frasco com água ou soro fisiológico, luvas, gases esterilizados. Esses são os materiais que têm que estar de fácil acesso se precisar fazer a aspiração desse traqueóstomo. A gente faz o curativo, faz a limpeza desse traqueóstomo sem retirá-lo, né, totalmente, porque é um procedimento cirúrgico, não pode tirar, deixar o paciente sem esse traqueóstomo. A gente tira apenas, em alguns traqueóstomos existe uma parte dele que é móvel, que a gente retira, faz a limpeza, aspira, limpa, lava essa parte desse traqueóstomo, depois coloca de novo. O que não tem, a gente faz a aspiração e a limpeza pelo lado externo. Controlar os sinais vitais, principalmente a respiração no pós-operatório. Aspiração das secreções sempre que necessário, observando a técnica asséptica. Nas unidades hospitalares existe os aspiradores portátil, né, que a gente conecta uma sondinha nele, uma sonda nasogástrica, que liga esse aparelho e ele vai para o próprio aparelho, suga, a gente segurando essa sonda na região do traqueóstomo, a gente vai conseguir aspirar as secreções que estão em excesso. Após a estabilização dos sinais vitais, manter o leito em Fowler, que é inclinado, para facilitar a eliminação das secreções. Para quê? O leito em Fowler, a gente viu semi-Fowler é um pouco inclinado. Fowler já é totalmente inclinado, como se o paciente ficasse sentado no leito, para facilitar a eliminação da secreção pela cânula, pelo traqueóstomo. Paciente teme asfixiar-se, manter vigilância e tranquilizá-lo. Por quê? Porque muita novidade, muito incomum, porque ele estava acostumado a respirar pela cavidade nasal ou oral, e agora ele está tendo que respirar por esse traqueóstomo. Então ele tem medo de ficar sufocado, de asfixiar, né?
Então a gente tem que estar sempre vigilante com esse paciente e tentando tranquilizar ele o máximo possível. Oferecer prancheta, lápis e papel para proporcionar comunicação. Lembrando que nos primeiros dias ele não vai conseguir verbalizar, ou seja, não vai conseguir falar com a gente. Então a gente oferece alguma coisa que ele possa escrever para se comunicar. Observação. O tipo de cânula com cuff, olha lá, vou mostrar para vocês aqui, ó. Lembra? Ó, o cuff inflou esse balãozinho. E mesmo que a gente conseguiu ver na sonda vesical de demora, no cateterismo vesical, ó. Só que ele tem esse cuff, esse balãozinho, ó. O tipo de cânula com cuff é utilizado em indivíduos em coma ou em uso de respiradores para que a luz traqueal se mantenha ocluída e não escape ar e para que não haja aspiração do conteúdo gástrico. Então esse cuff ele vai inflar esse balãozinho aí, né, e vai obstruir o trajeto, vai impedir que o ar saia por um outro orifício que não seja essa cânula, certo? Então por isso esse tipo de cânula com cuff, que é o inflar o balãozinho lá, é usado em pacientes com coma ou com uso de respiradores, que são aparelhos que vai auxiliar na respiração desse paciente. Manter gases limpa entre a pele e as partes laterais da cânula, curativa asséptica, olha aí, ó. Nesse paciente aí a gente consegue ver as gases, né? Ao redor do aparelho, sempre limpa e esterilizada. Controlar sinais vitais e esses cuidados, né, do pós-operatório. Fazer higiene oral com frequência. Observar sinais como inquietação, cianose, que é o rachamento das extremidades, porque isso tá nos indicando que o paciente não está conseguindo respirar normalmente e isso está impossibilitando que o oxigênio chegue até as extremidades do corpo. Retração supraclavicular, uma retração na região da clavícula, que pode indicar obstrução da cânula de traqueostomia. Então, se tiver uma retração na região da clavícula, a clavícula fica esse osso abaixo do pescoço, né, perto da traqueia. Então, se tiver uma retração, afundar essa parte do músculo aqui e afundar essa supraclavicular, o que acontece? Está indicando que está obstruída essa cânula, ou seja, secreção demais que tampou o trajeto desse traqueóstomo, então o ar não vai sair adequadamente. A dieta no primeiro dia é líquida, passando depois para livre, desde que não haja contraindicação. Lembrando, conforme a prescrição médica. Deve-se estimular o paciente a ingerir bastante líquido para fluidificar as secreções, para facilitar que essas secreções saiam pelo traqueóstomo, não ocorra a obstrução, né, desse traqueóstomo. Nas traqueostomias definitivas, orientar o paciente ou alguém da família sobre a troca e esterilização da cânula e demais cuidados que devem ser feitos com esse paciente, que será para a vida toda. Complicações, olha aí para vocês verem, ó. Nessa imagem está sendo colocado essa cânula de traqueostomia, ó. Está usando de inox aí, ó, os afastadores para abrir, né? Fez a incisão, colocou os afastadores para estar colocando o traqueóstomo. Complicações que pode surgir, né? Usar luvas de procedimento, asfixia por obstrução da cânula de traqueostomia. Nesses tipos de procedimento, mais recomendável a gente estar usando luvas cirúrgicas, porque nós vamos estar em contato direto, né, com essa incisão, com essa abertura, com esse traqueóstomo, então tem que ser maior estéreo possível, né, para não ter riscos de infecção. Asfixia por obstrução da cânula. O que é asfixia? O paciente ficar sem ar porque a cânula foi obstruída
com secreção, fechou a cânula com secreção. Infecções, estenose, que é o fechamento desse canal, desse trajeto para que o ar passe. Necrose, que é o que? A morte do tecido, vai ficar necrosado quando a gente vê um tecido assim, né, na região de alguma lesão ou dessa incisão, né, tá preto. Perfuração na traqueia, pode ocorrer uma complicação, furar a traqueia em outro lugar. Infecções das vias respiratórias, causadas principalmente por micro-organismos, bactérias, vírus, pode ocorrer. Então, essas são as complicações que podem ocorrer no pós-operatório de uma cirurgia que é chamada de traqueostomia. Olha aí, a aspiração da secreção, como é feito, ó. Nós podemos fazer a primeira imagem aí desse menininho, ó. Nós podemos fazer a aspiração com uma sondazinha nasoenteral, né? Na região nasal, no nariz ou na boca. E quando o paciente estiver com a cânula de traqueostomia, com traqueósteo, ó, a gente tá vendo um orifíciozinho aí, esse orifício fica aberto, a gente coloca a cânula, a gente coloca a sondazinha e liga no aspirador. E ela vai sugar toda a secreção que tiver em excesso. Olha aí, nessa imagem embaixo não está muito visível, mas do lado aí nessa mesinha aí tem um aspirador portátil. A gente liga na tomada, liga ele e coloca a sonda na cavidade nasal, no nariz, ou na cavidade oral, ou na região da cânula, ó, de traqueostomia. Olha a parte aí da cânula, essa cânula aqui contém o cuff. Olha aí, a parte de cima é uma cânula, linha de insuflação, balonete, tá vendo que vai estar dentro, o paciente vai impedir que saia essa sonda também. Cuidados com a traqueostomia. Olha aí, ó, essa imagem aí é um traqueósteo, ele não tem cuff, ele é geralmente daquele material de inox, né? E esse tipo de cânula aí, ó, ele é esterilizado. A gente faz a esterilização dessa cânula para ser usado novamente, não é descartável. Então, ó, ele tem 3 partes. Essas 2 partes primeira, a gente consegue retirar do meio do traqueósteo, ó, desse círculozinho no meio do traqueósteo, e a gente faz toda a limpeza. A gente usa gás estérico, soro fisiológico. Nessa segunda parte da cânula aí, ó, na imagem, a gente coloca dentro com uma pinça, que é o do instrumental cirúrgico, a gente consegue empurrar essa gás para ela passar de um lado ao outro, tirando toda essa secreção, que é o que? Saliva, secreção purulenta, que é catarro, então tem que ser todo limpo. Essa terceira parte aí da cânula não pode ser retirado. Ela é que fica dentro do paciente e faz uma abertura na traqueia, introduz essa cânula, essa terceira imagenzinha aí, e esses outros 2 de cima vêm nesse orifício do buraco, que a gente tira e limpa. Mas esse outro não tira, porque o médico foi colocado no centro cirúrgico e feito uma suturazinha, um ponto nas laterais para que ela não saia. Olha aí, o aspirador portátil, tá vendo? A gente conecta nele uma sonda nasogástrica, né, nasoenteral, uma sondazinha oral, nasal, oral, só para aspirar a cavidade nasal, oral e também na região do traqueósteo. Como é feita essa aspiração? A gente vai calçar luva estéreo, conectar o catéter de aspiração. Geralmente a gente utiliza catéteres de borracha ou polietileno, números 10 a 16 esterilizado, que é a sondazinha que eu falei, é o catéterzinho, né? Conecta ao aspirador. Umedecer em água destilada ou soro fisiológico e introduzir mais ou menos de 15 a 20 centímetros na traqueia. Aspirar e ir retirando lentamente com movimentos rotatórios. A gente vai fazendo movimentos rotatórios, circulando, e vai colocando e tirando para
ocorrer a sucção dessa secreção. A sucção deve ser aplicada intermitentemente por períodos de 10 a 15 segundos, orientando o paciente para respirar profundamente ou oxigenando nos intervalos da aspiração. Por exemplo, se o paciente não estiver consciente, a gente vai colocando oxigênio para ele. A gente conecta uma sonda também no cilindro de oxigênio, né, na saída de oxigênio. E sempre que a gente fazer essa sucção, a gente coloca um pouco de oxigênio para estar facilitando a respiração desse paciente. Observação. Para evitar traumatismo da traqueia, não se deve aspirar durante a introdução do catéter, mas só quando vai retirá-lo. Então, a gente introduz, na hora que for retirar, que a gente vai fazer a aspiração. A técnica de aspiração deve ser asséptica, ou seja, menor risco possível de contaminação. E por aqui nós terminamos a nossa 5ª videoaula. Depois daremos continuidade nas próximas videoaulas falando sobre cirurgias do aparelho cardiovascular. Até mais!